Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Eles existem desde os tempos da exportação do pau-brasil. Preferem trabalhar, em sua maioria, sem vínculo de emprego. Estamos falando dos portuários, que tiveram suas relações de trabalho profundamente alteradas em 1993 pela chamada Lei de Modernização dos Portos. Quase 20 anos depois, como está a situação desses trabalhadores que já figuraram entre os mais bem pagos do país? Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o juiz do trabalho Ricardo Córdova Diniz. Ele atua desde 2006 no município catarinense de Itajaí, onde está um dos principais portos brasileiros. Nosso convidado também é professor da Universidade do Vale do Itajaí e tem mestrado em Ciências Jurídicas. Juiz Ricardo, muito obrigado por ter vindo até nós para debater esse tema, no qual, aliás, o senhor já tem participado até com bastante intensidade recentemente através da modalidade de audiência pública, né? Eu pergunto inicialmente, juiz Ricardo, sobre a questão da Lei 8.630. Ela, chamada Lei de Modernização dos Portos, como nós fizemos na abertura do programa, ela alterou profundamente aí as relações de trabalho dos portuários. Na sua opinião, o que contribuiu para que isso acontecesse? Nós chegamos no final da década de 70 e começou o processo de globalização. E esse processo de globalização, o que ele prega? É a movimentação de mercadorias de forma mais fácil no mundo inteiro. Quebra algumas barreiras. E justamente no final da década de 70 nós encontramos o quê? O Estado falido. O chamado Estado do Bem-Estar Social estava completamente falido. E não tinha recursos para investir em infraestrutura. E o Brasil, com a necessidade de crescer, tinha uma série de gargalos, principalmente nos portos. O Brasil não tinha como investir nos portos. O que ele fez? Foi procurar parcerias com a iniciativa privada. E para fazer essas parcerias, teriam que mudar a lei. Porque os portos eram explorados por empresas públicas até então. E se abriu a possibilidade de empresas privadas explorarem a operação portuária. Não estou falando de privatização de portos, e sim de privatização das operações portuárias. E foi justamente o que aconteceu. Só que essa alteração promoveu grandes alterações também na questão da mão de obra. Certo. Ocorreram diversas mudanças relativas à mão de obra, até então, como acontecia até então. Certo. O Estado, então, ele está passando a assumir um papel de agente regulador? Isso mesmo. Ele sai da operação portuária, deixa a operação portuária para empresas privadas e passa apenas como agente regulador dessa atividade. E quais são as consequências disso na prática? Na prática, nós tivemos grandes consequências. Primeiro, o trabalhador portuário avulso, ele prestava a sua mão de obra antes da Lei 8.630 por intermédio dos sindicatos. Os sindicatos é que administravam a mão de obra. E certo. Eles trabalhavam essencialmente, esses trabalhadores avulsos, em setores de estiva, a bordo de navio. O serviço de terra não. O serviço de terra era feito pelas próprias empresas públicas. Eu queria que o senhor, inclusive, aí já explicasse mais ou menos o conceito de trabalhador portuário avulso. Trabalhador portuário avulso é aquele que, sem vínculo de emprego, presta serviço para um tomador de serviço mediante o OGMO hoje. Na época, antes da Lei 8.630, por intermédio do sindicato. O OGMO é o órgão gestor de mão de obra portuária. O OGMO foi criado pela Lei 8.630. Antes disso, não existia? Não existia OGMO. Não existia. E como é que funcionava antes disso? O serviço de capatazia, que é o serviço de terra, ele era explorado pelas próprias empresas públicas, tipo Ciadocas. Exploravam esse serviço de terra. E o serviço de bordo ficava por conta dos estivadores, por conta do trabalhador avulso. Isso que acontecia. Como é que se regulava a prestação de serviço? Essencialmente por algumas poucas regras na CLT e por uma série de atos administrativos. Então você tinha a mão de obra, era regulada essencialmente por atos administrativos de Sunamã, Delegacia Regional do Trabalho, Portobras, que regulava inclusive a remuneração dos trabalhadores avulsos, eram fixados em portarias, resoluções, atos administrativos. E nós tínhamos uma situação muito peculiar, porque as empresas públicas prestavam serviço e cobravam taxas sobre a mão de obra. Então havia interesse dessas empresas que exploravam esse serviço de aumentar a mão de obra, o valor da mão de obra, justamente para aumentar o valor das taxas. A base de cálculo é a quantidade. E aí está um dos motivos históricos que levou a classe dos trabalhadores avulsos a ter uma remuneração alta, porque se explorava isso. Outra situação que nós tínhamos naquela época, o direito de trabalhar nos portos era transmitido por herança.
era transmitido por herança. Essa era a realidade. O estivador passava, quando se aposentava, passava para seu filho. Hereditário. E assim por consequência. E assim em diante. Os sindicatos é que faziam toda a intermediação. Não havia acordo coletivo praticamente. Tudo era regulado pelo próprio Estado. As partes não sentavam, não conversavam. Remuneração fixada pela Sunamã. Então, havia pouco espaço para a negociação coletiva. Esse sistema, até porque a Constituição de 1988 privilegia a negociação coletiva, esse sistema veio a ser quebrado pela Lei 8.630, visando justamente trazer o capital privado para as operações portuárias e modernizar os portos, com a retirada dos excessos. Nós tínhamos, antes para você ter uma ideia, antes da lei, da modernização, nós tínhamos um contingente próximo a 70 mil trabalhadores avulsos atuando nos portos. A partir da lei, em 1995, 2 anos após a lei, esse número foi reduzido para em torno de 30 mil trabalhadores portuários. Certo. Havia um inchaço no sistema também. Certo. Luiz Ricardo, o senhor podia falar rapidamente sobre os direitos trabalhistas aí dos trabalhadores portuários, ou aqueles que estão previstos na CLT até hoje? Isso é uma peculiaridade do trabalhador portuário, do trabalhador avulso, vamos dizer assim, o trabalhador portuário avulso. Certo. Porque com a Lei 8.630, a Lei 8.630 unificou as categorias. Antes nós tínhamos, antes da lei, nós tínhamos a categoria dos estivadores, dos conferentes, mas os sindicatos dos vigias, ainda estão aí. Os sindicatos ainda estão aí, contrariamente à lei. Certo. Existiam todas essas categorias, mas a partir da lei, essas categorias foram unificadas numa única categoria que se chama TPA, Trabalhador Portuário Avulso. E esse trabalhador portuário avulso, com base no artigo 7º da Constituição, tem os mesmos direitos de um trabalhador comum. Eles têm, embora não empregados, eles têm direito a fundo de garantia, a férias, a 13º, eles têm direito a horas extras, a repouso semanal remunerado e todos os outros direitos que o trabalhador comum tem previstos na CLT. É uma igualdade, praticamente é o único trabalhador que, não sendo empregado, tem todos os direitos como se empregado fosse. Luiz Ricardo, nós precisamos chamar um rápido intervalo. Depois, quando nós voltarmos, nós continuamos a falar sobre os direitos dos trabalhadores portuários avulsos. É só um instante.